sejam muito bem-vindos. Mãe Pode comigo, Silvana Freire. Quero te convidar a participar. Já ativa o sininho, já se inscreve no canal. O tema de hoje foi um tema muito pedido por vocês. A gente vai falar do transtorno do espectro autista, os seus desafios, os seus aspectos neurológicos e também a inclusão. Para isso, claro, não estou sozinha, convidei dois especialistas no assunto para a gente levar adiante essa discussão. Já quero apresentá-los aqui, os meus convidados de hoje. Dr. Leonardo Martinez, advogado, pai de Vinícius e de Bento, e doutora Emanuele Vasconcelos, neuropediatra, mãe do Pedro, de 9 anos. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui. É sempre muito gostoso falar sobre esse tema, que é a minha área de maior interesse de estudo, e comunicar é sempre muito bom. Que bom, bem-vindos. Olha, a gente tem já um dado aí de uma estimativa entre 4 e 6 milhões aqui no Brasil de pessoas que estão dentro, que tem o espectro autista. Claro que a gente tem esses números que não são tão atualizados e até um pouco defasados. Conversávamos sobre isso aqui antes de iniciarmos a nossa gravação. Por quê? Porque o autismo só foi incluído lá no censo, naquele questionário que a gente responde, em 2022. E ainda assim, não de uma forma como deveria ser. A gente vai trazer esse assunto aqui. Você que faz parte, que está dentro dessa comunidade, fica com a gente, porque eu tenho certeza que será do seu interesse. Já quero começar trazendo esses aspectos quando a gente fala dos aspectos neurológicos, né, doutora Emanuele? E a senhora, enquanto mãe também do Pedro, de 9 anos, uma mãe atípica, esse diagnóstico, por que muitas vezes a gente ainda demora, e se for para o Sistema Único de Saúde, isso é ainda mais lento, de perceber esses sinais, quando é que é possível observar ali a criança ainda no comecinho da vida, é possível ou não? Bom, é possível sim. A gente tem mudado aí a relação com o diagnóstico, né? Eu trabalho com autistas há aproximadamente 20 anos, e o que antigamente se observava é que se esperava uma determinada idade, em média 3 anos, para a gente começar a pensar em autismo. Hoje em dia, a recomendação é que a gente, assim que perceba um sintoma, já comece a se investigar o autismo e a se colocar essa criança dentro de um acompanhamento especializado, né? Então, não tem uma idade mínima para a gente fechar esse diagnóstico de autismo. Assim que a gente percebe o sintoma, a gente tem que procurar o especialista. E porque mais importante do que o diagnóstico em si é a gente começar a estimular essa criança. Sim. Né? Muitas vezes, algumas alterações do desenvolvimento, elas se confundem quando a criança é muito pequena. Então, um atraso de linguagem, um atraso motor, ele pode estar no autismo, mas ele pode estar em outras condições, inclusive na ausência do estímulo ambiental. Então, como a gente sabe hoje que, pelo ritmo de vida, às vezes a gente não dá conta de estar estimulando essa criança de forma adequada, a gente tem uma influência muito importante aí das telas, né, dos acessos às mídias, isso prejudica, já é estabelecido que isso prejudica o desenvolvimento infantil. Então, quanto menos estímulo, mais essa criança vai ter dificuldade. Então, para fechar o diagnóstico, a gente precisa primeiro limpar esse ambiente, organizar esse ambiente e colocar essa criança na estimulação adequada. E por que isso às vezes é tão difícil? Principalmente pela oferta de profissionais. Isso aí não só como neuropediatras, mas de profissionais, de terapeutas adequados. Porque a gente ainda tem uma defasagem, por exemplo, em relação à formação de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais, de psicólogos que trabalhem na área de autismo. Não basta você ser profissional, mas você tem que ter o conhecimento da área específica para trabalhar. Então, a maioria dos serviços hoje, se não todos, estão com filas de espera. Né? E se a gente vai para o SUS, isso daí ainda piora mais ainda. Então, existem filas de espera em todos os serviços SUS hoje aqui de Salvador, né? Tanto para a terapia quanto para o acompanhamento médico. E aí, quando chega no neuropediatra, muitas vezes esse neuropediatra, se chegar muito pequenininho, vai encaminhar para terapia. Se encaminhou para terapia e a criança volta um ano depois sem fazer terapia, aí o ideal é que ele já feche o diagnóstico mesmo, né? Até para ela ter acesso a algum tipo de benefício que possa fazer com que ela consiga pagar a terapia de forma particular. Enquanto ela não consegue isso via SUS, ela pode tentar pagar algum tipo de estímulo particular. Então, o neuropediatra no SUS, ele é raro também, a gente não tem muitos profissionais na área, né? E os terapeutas também são escassos ainda, se a gente for considerar. Então, quando junta isso tudo, Sim. a gente termina vendo que existe um atraso importante ainda no diagnóstico. Né? Mas a mensagem assim, importante que a gente precisa deixar é: desconfiou, procure um especialista. Não espere o tempo de cada criança, porque não existe cada criança tem seu tempo dentro de um período. Então, a gente percebeu que tem alguma coisa ali alterada, procure um especialista. Porque a mãe sempre sabe. Mãe, eu falo, mas não é
Desconsiderando os pais, não, viu? Porque termina que as mães são mais observadoras nesse sentido, até porque estão mais em contato, em Uhum. geral, né? Mas a família sabe quando existe alguma coisa ali que não está indo de forma adequada, né? Sim. Então, desconfiou, o ideal é procurar sempre um especialista. Claro que a gente vai trazer aqui, né, outros aspectos e por que que muitas vezes essa descoberta se dá ali após os 4 anos, após os 5 anos dessa criança e o que que acontece, essa mudança na nossa cabecinha, o que que muda aqui dentro para que a gente comece a ter esses sinais do espectro autista a partir dessa idade. Mas enquanto a doutora Emanuele falava sobre esse acesso ao diagnóstico, esse acesso à saúde, né, e isso não é só aqui na Bahia, né, mas no Brasil como um todo, de ter profissionais nessa área e de ter esse acesso da população a esse tratamento, a esse tipo de serviço. Para isso, já vou puxar o doutor Leonardo Martinez, que é advogado, também um pai atípico e que tem todo o conhecimento nessa área. Imagino que veja isso todos os dias. Dessa dificuldade que a gente tem hoje de planos de saúde, de entender o espectro autista e de entender esse tratamento. De perceber que muitas vezes a escolha entre uma clínica ou outra não é simplesmente um luxo dessa mãe ou desse pai para aquele filho, mas sim uma necessidade. É isso. Enquanto a doutora Emanuele estava falando, eu fico pensando que nós temos um déficit de atendimento muito grande no SUS, mas também na saúde suplementar. Os planos de saúde, eles não possuem redes credenciadas, não possuem clínicas e profissionais aptos, né, para fazer a intervenção adequada para pessoas com autismo. E isso é muito claro, é muito simples de entender, né? Os profissionais que se especializam, né, normalmente eles têm uma dedicação maior e, obviamente, e por consequência, também cobram honorários que são Uhum, maiores, né? uhum. E os planos de saúde não se curvaram ainda a essa realidade, de modo que os profissionais especializados, de fato, estão na rede particular, né? E aí, doutora Emanuele pode corroborar isso. Existem robustos estudos científicos que demonstram que quando a criança, né, quando o paciente tem uma intervenção precoce, adequada, integrada, feita da forma correta por profissionais especializados, o prognóstico dela, a qualidade de vida, o futuro daquele cidadão tende a ser muito mais promissor, muito melhor, Sim. certo? Então, nós precisamos fazer uma campanha de conscientização, porque os planos de saúde são poderosos, são fortes, fazem um lobby absurdo, inclusive no poder judiciário, e fazem, inclusive, alguns magistrados acreditarem que aquelas famílias estão buscando um escritório de advocacia ou poder judiciário por simplesmente quererem escolher profissionais. Mas essa não é a realidade. Tudo que um pai, uma mãe quer, e aí eu estou tirando aqui meu terno, minha gravata, para dizer, tudo que um pai e que uma mãe quer é que seu filho tenha um atendimento adequado, prescrito tecnicamente da forma correta pelo profissional médico. Ninguém quer escolher profissional A, B ou C. O que nós queremos, enquanto pais, é simplesmente que nossos filhos tenham acesso ao tratamento adequado. E esse é um ônus do plano de saúde. Não é correto, não é justo que o pai, a mãe tenha que se endividar, tenha que se atolar em dívidas, tomar empréstimos, vender casa, carro, não ter acesso a lazer para assumir um custo que é do plano de saúde. Perfeito, perfeito. E o que eles argumentam, doutor Leonardo, hoje, assim, né, ali na prática, no dia a dia? Porque o que a gente vê é o lado da mãe, é o lado do pai, que tem um filho nessa condição e que se desespera, que faz de tudo para dar o tratamento adequado, porque sabe o quanto aquilo é importante, é fundamental para o desenvolvimento dele, né? O que é que eles argumentam? Quem está lá do outro lado, lá na sua zona de conforto, o plano de saúde? O que o plano argumenta é que ele possui na rede credenciada deles profissionais. Só que esses Uhum, profissionais, quando nós vamos investigar, além de serem profissionais de formação geral, sim. normalmente profissionais com pouca experiência, as clínicas não dispõem de horário suficiente porque a demanda é muito grande. Então, eu desafio, eu constantemente faço isso no meu dia a dia, disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui agora para essa clínica que está sendo indicada pelo plano de saúde e vamos verificar aqui qual é a data que vai ter para fazer a primeira avaliação. E depois disso, quem serão os profissionais que irão atender? Se eles irão atender de forma integrada. Então, na verdade, Silvana, é uma grande guerra entre o plano de saúde, que quer economizar, né, que quer ali reter custos, e de outro lado, pessoas que precisam de tratamento.
Eu espero, sinceramente, que num futuro breve nós tenhamos sim, plano de saúde com rede credenciada para atender a demanda dos pacientes. Mas a realidade é que esses planos de saúde possuem. Se você me perguntar, vem cá, vamos aqui dar um exemplo de um plano de saúde grande, Bradesco. Bradesco Saúde. Você que está querendo me dizer que o Bradesco Saúde não tem psicólogo, não tem fonoaudiólogo, não tem terapeuta ocupacional? Não. O assunto é muito mais profundo do que esse. Ele tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, mas esses profissionais estão espalhados pela cidade. Então, Sim. psicólogo está na Barra, fonoaudiólogo está na Ondina. Enfim, isso tudo espalhado, onde você tem que ter uma complexidade absurda para casar os horários Sim. e ainda assim a logística de ter que se locomover pela cidade inteira, o que inviabiliza para um paciente que tem que andar de ônibus ou um paciente que, mesmo de carro, enfrentar o trânsito. Então, a doutora Emanuele vai atestar aqui daqui a pouco como é que uma criança já chega numa terapia, Sim. certo? Cansada de ter que se locomover. Diferente do que nós, quando eu digo nós, eu digo assim, como os estudos científicos demonstram que o atendimento precisa ser integrado, especializado. Ou seja, qual é a realidade hoje? Deveria existir nos planos de saúde, eles deveriam ter clínicas especializadas para que o paciente passasse lá uma manhã, Isso. sai do fono, da sala da fonoaudióloga, vai para a sala da terapeuta ocupacional, vai para o comportamental e pronto, e termina. É isso que existe na rede particular e que deveria existir na rede credenciada do plano de saúde. Porque, e vai um recado para vocês, plano de saúde, o ônus, o risco do negócio é de vocês. Da mesma forma que vocês têm um segurado que custa caro, porque precisa de um atendimento com carga horária intensiva, vocês possuem milhões de segurados que nem utilizam plano de saúde. E esse dado está refletido na matéria do valor econômico do dia 12 de junho, podem procurar, e vocês vão ver que em um trimestre as operadoras de saúde tiveram um lucro de mais de 2 bilhões de reais. Então não vamos ter pena de plano de saúde e nem vamos também sufocar os planos de saúde. Vamos procurar o que é justo, o que é correto, que é o atendimento especializado. Perfeito. E assim, o que o doutor Leonardo traz, e que certamente você que está nos acompanhando, se tem e se vive essa situação, sabe exatamente o que ele está falando, né? E por isso com tanta propriedade, porque além de ser especialista no assunto, vive isso dentro de casa também há 19 anos, né, doutor? E também, doutora Emanuele, quando a gente fala desse integrativo, é porque é necessário a integração dentro dessa área médica para acolher esse paciente e para encaminhar ele para diversas terapias. E como ele colocou, e eu fiquei pensando e falei exatamente, né? Porque imagina, se pra gente já é complicado você se deslocar. Tem no carro, você já tá numa zona de conforto. Sim. Se você pensa isso no transporte público, num ônibus, com uma criança que tem dificuldade em estar ali em barulhos, em ambientes com muita gente, e que isso já cria... Como é que essa criança vai chegar no médico e vai conseguir esse atendimento numa boa? Já não vai, no meio do caminho, eu imagino que ela já queira voltar pro cantinho dela, voltar pra casa dela. Então, assim, entender essa integralidade. Quando é que começou a perceber, como é que tivemos aí a percepção, doutora, desse tratamento integrativo? Só um parênteses aqui. Sim. A doutora Emanuele vai explicar sobre isso, mas nós estamos falando de reforço. A criança que é submetida a um nível de sofrimento desse, a criança não, o paciente, seja sim. a criança, adolescente ou adulto, que é submetido a um nível de estresse desse, para chegar no local da intervenção terapêutica, ele já vai associar isso a sofrimento. Sim. Então, Sim, e já não vai querer ir. Aquilo ali já vai impactar no tratamento dele. Quando é que a gente começou a ter esse olhar que vai além do aspecto neurológico, mas esse olhar de integrar isso para esse tratamento, para esse desenvolvimento? Apesar do autismo estar na moda, né, como as pessoas dizem, os estudos em autismo e em acompanhamento e tratamento já vem aí de aproximadamente 40 anos, né? Dentro do que hoje se estabelece como o tratamento que seria mais indicado para as pessoas autistas, que seria um tratamento mais intensivo, um tratamento integral, com uma carga horária elevada. Os estudos aí datam de 1980, quando se estabeleceu uma ciência que é hoje a análise do comportamento aplicada, que é a ABA, né? A gente traduz isso para o português. Então, os estudos em ABA começaram lá na década de 80 e isso se traduziu hoje como um acompanhamento adequado dessa criança, desse paciente, com uma carga horária mínima de 10 horas semanais, né? Isso principalmente na figura do assistente terapêutico, que é um dos componentes dessas terapias que são baseadas em ABA. E aí eu costumo dizer sempre que o tratamento do autismo ele é caro.
o tratamento do autismo ele é caro não só em questões financeiras, ele é caro para a família, porque você precisa de toda uma logística para se organizar e levar essa criança para 2, 3, 4 profissionais. Muitas vezes você precisa receber um profissional dentro da sua casa e aí você está invadindo a intimidade dessa família, né? Colocando aquela família numa situação até de vulnerabilidade, porque Sim. você não sabe quem é aquele profissional realmente que está entrando na sua casa, né? E é caro porque você abre mão, muitas vezes, de colocar essa criança em outras atividades, ou a família abre mão, por exemplo, muitas mães abrem mão da sua carreira profissional. Eu Pra ia poder- trazer isso aqui, que chegou muito pra mim, É. as perguntas com relação a isso, dessa mãe ou desse Isso. pai, que mudam completamente sua carreira, Exato. ou abrem mão porque precisam daquele tempo, daquele horário para levar o filho para esse tratamento. E é isso, é um tratamento que demanda muito tempo. E não é um tratamento, por exemplo, de fisioterapia, que você vai lá, torceu o pé, fiz 10 sessões, resolvi, tchau, vou embora. Não, é um tratamento que às vezes perdura por anos, né? Então, assim, a família, ela tem toda uma logística que precisa ser modificada e que precisa estar bem alicerçada. Então, o tratamento, ele não é um tratamento simples, ele é um tratamento complexo. As cargas horárias podem chegar a 40, 50, 60 horas semanais de estimulação. E eu acho, Léo, que isso falta ainda ao judiciário o conhecimento adequado. Porque eu tenho recebido muitas negativas de plano com justificativa, inclusive para que as pessoas façam eu escolha quem é que vai julgar o meu relatório. E dentre É essas... o critério de desempate, né? Isso. Como se um não especialista fosse mais capaz de julgar um relatório médico de um especialista sem ver a criança. Sim. Pronto, isso aí é uma iniciativa que os planos têm feito de uns 2 anos para cá. E muito nessas negativas que o plano, que a justiça determina negativamente o tratamento, dizendo, mas a criança vai ser criança que horas? 40 horas semanais, ela vai dormir que horas? Ela vai para a escola que horas? E não entende que o tratamento engloba a escola, engloba ela estar em casa, engloba ela estar no parquinho, engloba ela estar com outras crianças. Sim. A diferença é que esse profissional vai estar acompanhando a criança em todos os ambientes. E ela vai estar sendo colocada ali sobre tratamento, sobre intervenção, ainda no seu ambiente natural, né? Então, ela não Sim. vai deixar de ser criança. Sobre, a doutora Emanuele trouxe aqui agora, que é uma resolução prevista da Agência Nacional de Saúde, Sim. que é o critério de desempate, né? Quando o médico assistente dá ali uma diretriz e o plano de saúde, através da sua auditoria médica, Isso. entende de forma diferente. Então, se busca, teoricamente, Sim. gravem bem essa palavra, teoricamente, um profissional independente para ser o desempatador, vamos Sim. dizer assim. Sim. Eu, nesses anos de advocacia, nunca vi o desempatador concordar com o médico assistente. Sempre vi concordar com o profissional do médico de saúde. Por isso que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele traz uma prevalência forte para o médico assistente, o médico que Sim. acompanha o paciente. Sim. Em casos específicos, o Poder Judiciário pode designar um perito médico para fazer uma avaliação. Então, eu quero encorajar vocês que não se submetam a exigências de plano de saúde, né? Quando vocês perceberem que aquela exigência não condiz com a realidade, com a verdade. Uhum. Eu aprendi, meu avô me ensinou que quem fala a verdade não merece castigo. Então, nós estamos buscando a verdade, a realidade. Então, quando um plano de saúde negar, por exemplo, um reembolso porque a clínica não tem quinés, por exemplo, quando um plano de saúde negar reembolso e pedir para você apresentar o extrato da sua conta corrente, quando o plano de saúde não aceitar o recibo do profissional que prestou o serviço, tudo isso, até para quem não é advogado, soa abusivo. Você fala, isso aqui, então busque um advogado, busque um defensor público e não submeta a esse tipo de exigência, porque vocês estão falando a verdade. Quem está falando a verdade não merece castigo. Eu recebi esses dias aí até um paciente, eu faço consulta online, a medicina, Sim. a telemedicina ela foi bem estabelecida desde a pandemia e ela se configura hoje como uma das modalidades de atendimento.
E como eu atendo Brasil todo, Sim. né? Por telemedicina, alguns pacientes têm me pedido para não colocar no relatório, porque eu faço a descrição do relatório de quando aconteceu a consulta, em que situação, como é que foi e tal. A observação de que foi consulta online porque os planos de saúde não querem reembolsar. Olha isso. E é regulamentado, né? Olha isso, é regulamentado e muitas vezes facilita muito a vida dessa pessoa Sim. que não consegue ter aquele deslocamento ali, né? E a gente tem cidades que não tem realmente o profissional, Sim, né? sim. Muitas Imagine, cidades. Silvana, eu que estou com um filho de 19 anos, autista, que tem a minha altura e pouco menos peso do que o meu, ou seja, extremamente forte, e que nesse momento está passando por uma crise e não está saindo de casa, não está aceitando sair de casa. Imagine se eu não pudesse me valer dos profissionais que vão até minha casa, Sim. certo? E da telemedicina, ou do teleatendimento. Aí, como é que eu fico na história? Por isso que eu digo, não dá para se submeter ao que o plano de saúde quer. Nós precisamos nos submeter ao que é correto, o que a lei permite e o que é regulamentado. Então, cada caso é um caso, tem uma situação. E eu, assim, é algo que me deixa extremamente incomodado quando se coloca todo mundo no mesmo pacote. Sim, sim. Eu tenho. Eu advogo, né? Eu e meu sócio, nós temos um escritório de advocacia especializado em demanda de saúde. Nós só fazemos demanda de saúde. E eu tenho uma grande parte de clientes que são magistrados, que são juízes, que têm filhos com deficiência. São promotores de justiça. Eu tenho clientes advogados também. E, obviamente, muito mais clientes do público leigo. Aí eu pergunto, será que se realmente fosse um capricho, né? Uhum. Ter que entrar com essa ação, porque como os planos querem fazer agora, de toda forma, o Poder Judiciário acreditar que aqueles pais estão querendo escolher. Será que esses promotores, esses magistrados, não é porque eles são melhores do que ninguém, não, mas eles conhecem. Uhum. Eles iam buscar um escritório de advocacia, um advogado, para poder iniciar um litígio no Poder Judiciário. Então, assim, as coisas não são tão simples como parecem ser, ou como, né, as operadoras de saúde tentam fazer com que as pessoas acreditem que não é. E não é assim. Com toda a dificuldade que a gente tem desse acesso à justiça. Exato. Né? Que não é só o buscar um escritório, buscar um advogado. Isso leva tempo, isso demora, isso custa, ou se for o defensor. Enfim, há tudo isso. E tempo é fundamental quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de entender algo, aquele 1 ano daquela criança ou daquele adulto ou daquele adolescente que passou ali sem tratamento. Isso tem um aspecto muito importante. A doutora Emanuele falava aqui, né, que o autismo tá na moda, né? E, assim, dá essa sensação quando a gente percebe que cada vez mais a gente tem pessoas, crianças atípicas. A gente percebe isso caminhando no shopping, a gente percebe isso dentro do ambiente escolar, ou numa praça, como eu tô sempre com minha filha ali na pracinha, a gente consegue perceber isso muito mais. Aí vem aquela pergunta, se isso é porque o nosso olhar já está enxergando essas pessoas atípicas ali, e antes a gente não enxergava, ou porque, de fato, houve uma mudança, né? Os aspectos ali, claro que a gente não tem uma causa definida para o autismo, mas tem diversos aspectos, inclusive ambientais, nesse sentido. O que seria isso? Porque hoje a gente tem muito mais essa percepção de mais pessoas dentro do espectro do que o que a gente tinha lá, quando, por exemplo, você identificou no seu filho, Léo. Isso é notório, né? A gente observa hoje um crescimento exponencial dos números de autismo. E aí a gente tem várias respostas para essa pergunta. A gente não tem hoje ainda na ciência uma causa definida para autismo. Na verdade, existem prováveis causas definidas, né? Assim, prováveis situações e hoje o que se entende é que o autismo ele é um transtorno epigenético. O que é isso? Existe a base genética que favorece o desenvolvimento do autismo e existe um fator ambiental que é o gatilho para o desenvolvimento desse autismo. Então, não basta você só ter a base genética, você vai precisar desse gatilho ambiental e só esse gatilho ambiental não vai ser suficiente para abrir o quadro de autismo. Hoje a gente entende que ele é genético e existem diversas situações que podem ser esses gatilhos ambientais que vão estar associados. Principalmente quando a gente fala em prematuridade, questões relacionadas à própria gestação, infecções, algumas substâncias que a mãe pode usar ou pode estar sendo submetida durante a gestação.
tudo que vai levar a uma gestação com uma deficiência de oxigênio para esse bebê, ele favorece isso. Além disso, a gente sabe hoje em dia que os critérios eles vêm se ampliando. Né? Então, assim, hoje a gente denomina como autismo muitas situações que antes não se denominava. Por exemplo, as alterações sensoriais, que é essa hipersensibilidade auditiva, a questão da seletividade alimentar, a questão para dificuldade de pegar em algumas texturas. Antigamente isso não entrava como critério, hoje já se entra. Então, o que é que a gente fez? A gente baixou essa régua do critério, né? Entendeu-se que isso tudo faz parte do espectro, e aí aquelas pessoas que estavam fora dessa denominação, elas entraram nessa denominação, ganharam nome. A gente teve muito isso em relação, por exemplo, à deficiência intelectual. Quando a gente foi observar, muitas das pessoas que antes eram tidas como deficiência intelectual, que era o antigo retardo mental, hoje são autistas, na verdade, né? Foi-se observar que elas têm o autismo. Então, a gente teve uma queda da deficiência intelectual e um aumento do autismo. Além disso, claro, o efeito da comunicação, né? É possível já associar isto aqui, esse excesso de tela que a nossa sociedade vive hoje, que é no celular, é no tablet, é na televisão, é tudo junto. Eu falo desde a gravidez, né? Porque tá lá com o neném na barriga e tá aqui, ó, né? E a gente tá ali. Já há algo nesse sentido, no aspecto neurológico, de se observar se isso tem uma influência ou não? Antes de doutora Emanuele responder, Sim. eu queria dar meu pitaco aqui. Diga. Né? Eu sou médico e a senhora fica completamente à vontade para me corrigir. Pode ficar completamente à vontade para me corrigir. Porque uma certa vez dei uma entrevista, concedendo uma entrevista, e aí a profissional médica falou de fatores ambientais. Uhum. Quando fala de fatores ambientais, do ponto de vista técnico, inclusive, não está se falando só do ambiental aqui, pode ser inclusive ambiental do ponto de vista intrauterino. Isso. Exato. Certo? Então, para ficar muito claro para a sua audiência, porque aqui eu estou falando aqui como pai, e já sofri muito no passado. Hoje, graças a Deus, menos por conta de programas como o seu, que está aqui falando, explicando sobre o autismo. Mas se achava, por exemplo, e é bom ficar muito claro, e se eu estiver errado, pode me corrigir, que a base é genética, certo? E quando se fala de gatilho, e a doutora Emanuele falou isso aqui, não há possibilidade de uma criança que não tenha base genética se torne autista por conviver com um autista. Ah, sim, porque achava que era Achava o que a convivência... vai conviver, vai aprender, vai virar autista também. Quanta ignorância, Não tem possibilidade de uma criança que não tem base genética, Sim. e olha que eu não estou falando isso aqui para estimular celular, TV, tela, nada disso, porque o estímulo é importante, independente de ter ou não ter Sim. diagnóstico. Mas não há possibilidade de uma criança que não tenha a base genética se tornar autista porque ficou muito no celular. Ela vai ter outros prejuízos cognitivos, mas autista, não. Eu queria dizer isso para que não se fortalecesse, às vezes, um preconceito que existe Sim. na convivência de crianças típicas com crianças que não são típicas. Sim. Seja ela autista ou qualquer outra neurodiversidade. Sim. E que daqui a pouquinho a gente vai... Certinho, Daqui não, a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, que é a inclusão, né? E principalmente quando a gente fala do ambiente escolar. Mas, assim, perfeito o que ele trouxe, né? E quando eu pergunto, doutora Emanuele, com essa inserção aqui, não exatamente ali a criança que já está com o dedinho, essa também, porque tem cada vez mais e cada vez mais cedo. Sim. Mas, assim, eu lá, né? Eu tô aqui, vou fazer 40 anos, na minha época, minha mãe não tinha isso, não tava ali na vida dela quando eu tava no útero, e quando eu nasci também não, e aí depois a gente veio aquela loucura do só para baixinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e as crianças ficavam ali na Meu filho frente. assiste hoje. Aí. Então, assim, essa interferência, já há estudos com relação a isso no aspecto neurológico? A gente já tem muitos estudos internacionais publicados em revistas, né, bem conceituadas, que falam justamente que a exposição excessiva de crianças entre 0 e 2 anos a telas, ele traz um prejuízo muito grande no neurodesenvolvimento. A criança, até os 2 anos, ela é uma esponja, ela está absorvendo tudo que o ambiente está trazendo para ela. Então, se ela é exposta a um conteúdo excessivo de telas, ela não desenvolve algumas características que são importantes para o desenvolvimento adequado da linguagem, para o desenvolvimento adequado do aprendizado, da socialização. Por quê? Porque ela está ali só recebendo informação. Ela não tem a interação que é tão importante para o desenvolvimento humano. O homem, ele aprende tudo por imitação. Todos os aprendizados do homem são feitos por imitação. Então, se a criança está ali exposta à tela, ela está só recebendo informação, mas ela não está interagindo.
ela não está modificando a sua percepção com relação à reação do outro, Sim. ao que ela está fazendo, porque a tela não vai reagir ao comportamento Sim. dela. Então, assim, tem alguns pais que me perguntam assim, mas foi através da TV que ele aprendeu o alfabeto, que aprendeu as cores, que aprendeu esse conteúdo técnico que ele aprenderia, né, de qualquer forma, ele não é um conteúdo que vá ser importante para a base do que ela precisa realmente desenvolver nesses 2 anos, né, nesses primeiros 2 anos. E isso realmente traz uma diminuição importante do desenvolvimento cerebral, né? A gente tem aí muitos estudos provando que quanto mais tela precocemente, pior é a possibilidade dessa criança ter um aprendizado adequado, de ser um adulto mais funcional e independente, porque ela vai perder essas etapas, né, que são aquelas janelas de oportunidade neurológica. Ela vai perder essas janelas no período que ela deveria estar sendo estimulada, porque ela está ali recebendo informações, né, de todos os ambientes. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, só para citar em termos numéricos, que de 0 a 2 anos é 0 tempo de telas. Sim. E telas é televisão, tablet, celular, computador. Entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia. Entre 6 e 12 anos, 2 horas por dia. Acima de 12 anos, eles não estabelecem tempo, mas eles estabelecem algumas observações. Esse adolescente, o ideal é que ele não tenha telas no quarto, né? Não tenha acesso às telas no quarto, então computador, televisão no quarto. E sempre, independente da idade, um conteúdo ele tem que ser supervisionado por um adulto. Né? Para a criança atípica, como é que funciona essa questão de tela? E eu falo até em relação ao tratamento. Se essa criança ela já está ali identificada, está dentro do espectro. Ele não gosta de sair do quarto, ele vive... E a gente tem muito aquele olhar, né, diante de o mundinho dele, né, de que a criança, o autista, ele tem ali o mundinho dele. Mas o quanto é importante hoje a gente ampliar esse que seria esse mundo dele. Então, há ainda uma contraindicação ainda mais forte nesses casos dessas crianças atípicas ou não? É algo que, em alguns momentos, pode favorecer? Depende. Não tem como a gente fugir das telas no mundo de hoje, né? Sim. O ser humano, ele está envolvido com tela, não tem para onde fugir. A questão é a gente direcionar o uso adequado dessas telas, né? Hoje a gente tem se discutido muito, por exemplo, o uso de telas nas escolas, né? O uso do celular na escola. Muitas vezes a pessoa autista ela precisa da tela, inclusive, como uma ferramenta de comunicação. Exatamente. Então, ela vai precisar, por exemplo, ter um tablet, porque através daquele tablet, os autistas que são não oralizados, eles precisam do tablet como um instrumento para ele conseguir se comunicar com o meio. Então, a gente não pode dizer assim, não, é 0 tela para todo mundo. Não tem como a gente padronizar um espectro, né? Que são pessoas tão diferentes. E mais do que isso, eu não gosto de nada que seja... determinista, sabe? Assim, olha, Sim, isso do proibir celular na escola, né? Até trouxe esse tema aqui recentemente. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. É muito fácil. E aí, eu vou dizer, inclusive, da experiência minha, né? Minha e da minha família. O profissional, ele faz uma indicação, ele faz uma previsão ali, que é dentro de estudos, né? Científicos, tem respaldo para isso. Mas você tem sua realidade de dentro de casa. Vou dar um exemplo. Meu filho tem uma estereotipia. Sim. Né? Estereotipia é um comportamento repetitivo que ele faz para uma autorregulação, por exemplo. Sim. Certo? Existem estereotipias que são inofensivas. Sim. O flap, por exemplo. Sim. Que é muito comum. É inofensivo e ajuda a criança a se autorregular. A criança, adolescente ou adulto. Sim. Pode ajudar. Né? Aquele flap, ele vai trazer algum prejuízo para ele, tem que se avaliar. E se eu segurar a mão dele, no momento que ele está fazendo aquele flap para ter aquela autorregulação, isso pode desencadear um surto psicótico. Isso pode desencadear um nervosismo. Então, deve se avaliar se faz ou não. Aí eu vou trazer o exemplo do meu filho em relação à tela. Meu filho tem 19 anos. E quando você falou de Xuxa só para baixinho, 1, 2, 3, ele tem um comportamento infantilizado, ele tem rebaixamento cognitivo, tal, ele tem um autismo nível 3. E em dados momentos, ele assiste Xuxa só para baixinhos do 1 ao 6. Isso, muitas vezes, em substituição a um momento que ele está, por algum motivo, desregulado e que tem uma estereotipia que, às vezes, é bater cabeça na parede. Parar e bater a cabeça na parede. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Primeiro você, depois a neuropediatra. Você, enquanto mãe, prefere que seu filho esteja sentado, ritualizando
dentro de uma rotina, porque ele precisa daquela previsão, assistindo por 2 horas Xuxa Só para Baixinhos, ou que ele passe 5 minutos batendo a cabeça na parede. Sem sombra de dúvida, Pronto. assistir. A neuropediatra, eu vou perguntar a mesma coisa, ela vai dizer, é claro que eu prefiro que ele assista, que ele pode ter um Claro. traumatismo craniano, inclusive, dependendo da força e do tamanho. É exatamente por isso que eu trouxe essa pergunta, porque assim, a gente já falou sobre esse acesso a telas e a gente sempre fala isso no âmbito, pensando na criança típica, que está ali E de na uma forma... atípica também, Silvana. É isso, mas a gente precisa ter esse outro olhar para a atípica, como você trouxe, que muitas vezes é uma ferramenta, ou para um momento de regulação, ou para o próprio aprendizado, né? Sim, e a gente tem que considerar também que a realidade de muitas famílias atípicas é a ausência de rede de apoio, né? Exatamente. E aí, como é que você diz para uma mãe que muitas famílias, Leonardo sabe disso, São mães são mães solo, né? Não tem ninguém que possa dar um suporte, essa mulher não pode ir ao banheiro em paz, porque ela não sabe o que vai acontecer se ela deixar a criança sem supervisão, né? A criança, o adolescente, o adulto sem supervisão. E a única coisa que vai acalmar ou que vai deixar a criança mais estável é justamente a televisão. E aí, você não vai ligar? Você vai dizer assim, não pode ligar a televisão? Né? Eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado, individualizado. E eu digo isso, Silvana, porque assim, as pessoas se sentem penalizadas. Sim. Elas se sentem, meu Deus, a médica disse que meu filho não pode ficar na TV. E eu botei na TV e ele tá calmo, mas eu preciso tirar. E culpa e maternidade são... né? Culpa e maternidade andam juntas. Então, assim... Não, só até, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho problema. Assim, eu não tenho... Lógico que a quantidade de mães... Sim. Eu fui vice-presidente da AMA por diversos anos. Sim. E tinha ali 300 famílias... E dentre as 300 famílias, você via numa reunião 5 homens, 5 pais. Então, assim, não dá pra... Agora, óbvio que nós temos pais solos também, pessoas comprometidas, enfim. E eu me envergonho muito desse dado, né, de que os homens abandonam as famílias, as mulheres. Eu tenho 20 anos de casado com a mesma esposa, graças a Deus, a mãe dos meus filhos. E você estava falando sobre abandono de carreira. Sim. Minha esposa é médica veterinária, formada pela UFBA, com pós-graduação em São Paulo. E, dentro da nossa realidade familiar, ela teve que abrir mão da profissão dela. Sim. Isso é sofrido, isso traz repercussões também. Sim. Agora, ontem eu tive um amigo que perdeu um irmão, né? Quando a mãe dele já tinha perdido a mãe, né? Faleceu a mãe, e ele ficou como tutor do irmão, e ele cuidando do irmão, um autista, e faleceu ontem, e ele está arrasado. Então, assim, óbvio que as mulheres sofrem muito mais, porque a quantidade é muito maior, mas esse é um sofrimento que eu entendo que é familiar. Sim, sim. E que tem que ser, né? Sim. Porque tem que envolver toda a família, até para que haja esse entendimento. Nesse final de semana, eu assisti um filme que foi O Milagre de Tyson, e que ele traz muito essa questão familiar, principalmente quando a gente tem uma criança atípica em casa, né? Então, assim, o Tyson, para quem não viu ainda, e até aconselho, para mim, eu tive um olhar ampliado assistindo esse filme. Claro que cada um tem ali o seu aspecto, né? Mas, assim, só para trazer um pouco para quem não viu, né? A gente falava aqui antes e Leonardo ainda não viu. Não pode dar spoiler, viu? Não vou dar muito spoiler, mas, assim, ele tem o pai, ele vive numa casa que é o pai e a mãe. O pai totalmente, completamente focado no trabalho, né? E ele é um treinador focado em treinar vencedores e ganhar prêmios, e o olhar dele é para aquilo ali. O filho, que não tinha ido para a escola até a adolescência, sempre foi ensinado pela mãe, que é algo que eu acredito que a gente teve muito, né, de crianças que não poderiam ou não se viam inseridas naquele ambiente, ou não tinha esse acolhimento da escola. Então a mãe, para não colocar seu filho ali, né, no meio daquela coisa, e dizer assim, meu Deus, meu filho vai ser agredido aqui, vai ser apontado, vão rir dele, então eu prefiro ter meu filho em casa. E eu prefiro educar ele. Então, assim, tem esse olhar dessa mãe que educa esse filho ali, né? Dessa percepção dele de perceber, até quando a mãe não sabia um assunto, ele dizer que ele precisava ir para a escola, porque a mãe já não sabia ensinar álgebra para ele. E dizer, não, mãe, se você não sabe, eu preciso ir para a escola para aprender isso. Mas, assim, a grande lição que o filme trouxe para mim, e já não dando spoiler, foi a reviravolta desse pai. Desse pai que olhava o trabalho, que olhava os alunos dele como títulos, né? Como troféus, e não olhava o filho que estava dentro de casa. E o filho que olhava para ele como, poxa, né? Eu queria também dar orgulho para meu pai como os alunos dele dão, né? Mesmo o pai achando que ele não via tudo que se passava, mas ele via tudo.
Porque a criança vê isso. Típica ou atípica, a criança está atenta aos sinais e ao meio em que ela vive. Completamente. E é importante a gente ter esse olhar. Então, quando a gente fala sobre isso, e o filme traz muito isso, o pai ele só começa a olhar para esse filho e a perceber a partir do momento em que ele resolve dizer: opa, peraí, a minha prioridade é essa aqui. Eu preciso olhar para isso aqui agora. E isso, eu acredito que tem até um aspecto muito importante, Emanuele, no desenvolvimento para essa criança. Porque há ali, claro que é um filme, a gente tem ali todo, né, um enredo para aprender o espectador, mas ele traz isso, dessa mudança e dessa evolução no desenvolvimento do Tyson a partir do momento em que o pai olha para ele, não é? Com certeza. Existe um ditado, um provérbio que fala que para educar uma criança a gente precisa de toda uma aldeia, né? Então, é óbvio que na educação a gente precisa dos papéis. Existem os papéis que vão influenciar justamente no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento social dessa criança. Tem coisas, né, que são mais papéis masculinos e outras que são mais papéis femininos. Aí eu até brinco, assim, que mãe é colo, é aconchego, e pai é do mundo, é o pai que solta, na grande maioria das vezes, Sim. né? Então a gente precisa ter essa família ali participante. O Leonardo falou que nas reuniões, assim, a gente tinha 5 pais. Não é incomum vir a família para minha consulta e o pai ficar do lado de fora. A mãe entra e aí eu sempre trago assim, mas por que o pai tá lá fora? Não, traz ele para cá, ele precisa participar também, né? Eu não sei se isso ainda é um pouco da nossa história de que a E quando mulher a médica dá o aqui. diagnóstico, hein? Sim. Sabe nada, doida, não sei o quê. E quando diz que não, não, tá vendo? A doutora aí que sabe. É a negação, né, doutora? Aqui tem. É o patriarcado, né? Às vezes são casos de família que rola ali dentro do consultório, viu? Porque a Escritório gente... também. também rola, Também né? acontece com frequência, né, doutor? Então, assim, o ideal, e hoje em dia os estudos em autismo, não só em autismo, mas em qualquer condição crônica, mostram que quanto mais a família ela é empoderada no sentido de entender o que está acontecendo e de participar ativamente naquilo, é melhor para todo mundo. Né? É melhor para aquele indivíduo que está em desenvolvimento, é melhor para a família, inclusive é melhor no sentido até de se proteger, né? De espertalhões que vão estar em todas as áreas, né? Na área do direito, na área da saúde. Então, se uma família entende, por exemplo, os seus direitos, ela vai saber quando, por exemplo, o plano de saúde está sendo abusivo, quando a clínica está dizendo que está oferecendo um serviço e não está oferecendo, quando o médico não está prestando um serviço que deveria estar prestando ou não está buscando o melhor daquela criança. Então, isso tudo faz parte desse conhecimento prévio. E é por isso que é tão importante hoje em dia a gente fazer programas como esse, né? Que trazem informação de qualidade. Porque quanto mais conhecimento sobre o assunto, mais poder você dá a essa pessoa para ela decidir. Né? Porque que nossa Perfeito. realidade vai... Vocês vão falar. Tipo, nós vamos conversando aqui e vem puxando aquele filme. Sim. Né? E aí você falando do filme, que eu não assisti ainda. Você disse da preocupação da mãe de expor o filho de que ele seria agredido. Exato. E aí eu quero tratar aqui, quero falar aqui, mesmo que seja passando de um tema tão delicado, né? Que às vezes, por exemplo, meu filho Vinícius, até 7 anos, mais ou menos, ele mordia muito. Então, precisava que a escola tivesse muito atenta quando ele não mordeu o coleguinha. Sim. E aquele morder não era um sinal de agressividade. Sim. Era uma busca de contato. Como ele não falava, ele tinha de alguma forma que, enfim... Expressar. Era a expressão e tal, dele. e às vezes terminava mordendo o coleguinha e tal. E as pessoas não têm ideia como é sofrido pro pai que viu seu filho, entre aspas, muitas aspas, agredir. Eu, muitas vezes, não só eu, quando eu digo eu, a família, né? Eu e minha esposa, a gente às vezes queria muito mais chegasse em casa o recadinho dizendo que ele foi mordido do que morder. Porque isso afasta, isso cria um rótulo de que ele é agressivo, de que não fique perto daquele menino. Então é tão doloroso, e eu posso dizer isso realmente com muita propriedade, é tão doloroso você receber o recadinho da escola que seu filho mordeu e receber de que ele foi mordido. Porque eu tenho as duas realidades. Sim. Ou bateu, ou apanhou, enfim. Então, é muito difícil isso, né? A realidade, e eu digo assim, Leonardo, quando me perguntam qual a maior dificuldade que você teve ou tem, porque, assim, as coisas mais simples. Às vezes quando pensa assim, fala assim, você tem um filho com autismo, o que é que você, porque ele não vai, no caso dele, né, que tem
rebaixamento cognitivo, essa questão, não vai se formar, não vai para a faculdade, não vai ter uma profissão. Não. O que mais me angustiava era, por exemplo, quando ele precisa cortar o cabelo, que sou eu que corto o cabelo dele até hoje, sou eu que faço a barba dele até hoje. Quando para cortar as unhas, para ir a um médico, para uma consulta, para fazer um exame de sangue, para dentista. As coisas mais básicas são as mais As complexas. necessidades básicas são as mais complexas e que Na muitas época vezes... da vacina, né? É. E que muitas vezes não tem esse olhar. Né? Porque as pessoas hoje, e quando a gente fala do estar na moda, tem o seu benefício, porque as pessoas, eu acredito que têm um olhar mais ampliado para isso. Para entender e para perceber isso. No filme até mostra o primeiro dia de aula dele e ali a seletividade alimentar, separando ali o milho do prato e trazendo ali. Que há muito tempo, se a gente for colocar, é uma criança que é fresca. Tem que comer tudo que tá no prato. Durante quantos anos a gente disse isso, né? Meu filho... Lá atrás, avós e que reproduziam isso, tem que comer o que tá na mesa, né? Então, assim, de E não ter apanhava, esse... E apanhava, de não ter esse olhar da individualidade da criança e que entender que isso tá dentro do contexto dela. Um dos sinais. E a 17, ou 15, ou 10, ou 14, Sim. que meu filho é autista, grave. Isso, e quantos familiares, né? Meu pai mesmo, que é um cara sem, vamos dizer assim, viveu em outra época. Sim. Né? Menino autista o quê? Menino vai pra Fonte Nova com você. Sou do Bahia, claro. Vai pra Fonte Nova com você. Claro, eu entendi, claro. Vou pra Fonte Nova, o menino come tudo. Pois e não tem problema nenhum. E já tem outros com nível 1 de autismo que não conseguem estar num ambiente. Então... Não, Sim. e você trouxe uma coisa bem interessante, essa questão de como é impactante para a família esse comportamento da criança, principalmente na escola. Né? Eu costumo dizer que o autista nunca tem direito. Direito que eu digo de se desregular como qualquer criança, por exemplo, né? Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela ainda não aprendeu as ferramentas para controlar sua emoção de forma adequada, sendo autista ou não, porque ela está no processo de desenvolvimento disso. E aí, se uma criança que não tem o rótulo, não tem o diagnóstico de autismo, se chateia com alguma coisa e bate na coleguinha, foi uma coisa, um episódio e tal. Mas se é um autista, só pelo fato dele ter o diagnóstico de autismo, não precisa medicar, precisa voltar no médico, porque esse comportamento é inadequado. Então, tudo cai na culpa do autismo. Né? A criança, ela não pode ter uma dificuldade, por exemplo, porque ela não acompanhou o conteúdo de forma adequada. Sim. Não, é porque ela é autista, ela deve ter deficiência intelectual. Ou então, não, ela está desregulada, tem que ir para o médico, tem que medicar. E aí a gente termina colocando tudo na culpa do autismo, muitas vezes que são culpas nossas também, como Sim. sociedade, de não entender que aquilo ali, para além do autismo, é um ser humano como qualquer outro que está em formação. E que existem as suas dificuldades e as suas qualidades. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas só percebem as dificuldades, nunca as qualidades. Sim. Né? Se você... Quando não é assim, precisa ser medicado, coitadinho, porque Sim. é autista. São os dois extremos, né? Ou ele é ali estigmatizado por ser autista, ou deixa tudo porque, coitadinho. Tanto é que a gente ainda tem o tabu hoje, né? De você falar assim, meu filho é autista. Hoje a gente tem uma discussão se usa ou se não usa o colar. Sim. Porque algumas famílias acham que o colar estigmatiza. Sim. Né? Enquanto que, para muitas pessoas, por exemplo, eu estive recentemente já tem um ano que eu fui num parque fora daqui da Bahia. Eu viajei com meu filho, a gente foi para um parque e lá tinha o colarzinho e ele colocou o colarzinho e a gente tinha preferência. Autismo não tem cara, então é diferente, por exemplo, de uma síndrome, uma trissomia do 21, uma síndrome de Down, que você vê ali no rosto, né? Existe uma característica física. Então, assim, um menino aparentemente saudável, que tá passando na frente de outras crianças, é mal educado, né? E aí, assim, se não fosse aquele colarzinho, e mesmo com colarzinho, a gente enfrenta olhares, né? De julgamento das pessoas. Por que ele tá passando na frente? Por que vocês estão indo na frente? Você pode vir pro parque e pode esperar. Né? Então, assim, ainda, apesar da gente ter evoluído como sociedade nesse sentido de entender a diferença, falta muito ainda, né? Pra gente conseguir realmente dar vez a quem tem uma neurodiversidade de forma realmente
verdadeira, né? E assim, eu queria ouvir dos dois aqui, né? Principalmente enquanto pai e mãe, se realmente houve e é perceptível essa mudança nesse olhar, na sociedade entender, no poder público entender, quando a gente tem estabelecimentos como o shopping, que lá aquela primeira 1 hora que fornece o equipamento, né? Eu tive recentemente no circo aqui que dentro do espetáculo tinha uma criança com o equipamento no espetáculo ali. Que eu falei, poxa, que bacana, porque ele dá o olhar da inclusão, pensando que, enquanto o autista que está ali na plateia, ele vai ver alguém igual a ele se apresentando. Inclusive, tinham alguns que estavam também. E isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, nunca fui para um circo para perceber isso. Que coisa interessante. Então, assim, mas ali dentro do meu mundo, que é fora desse universo, né? E esse olhar de perceber que está mais dentro da nossa sociedade um olhar de que essas pessoas precisam estar nesse espaço, têm que estar nesse espaço, mas que precisam muitas vezes de um recurso simples, que seja um fone de ouvido, ou que seja 1 hora mais silenciosa no shopping. De fato, isso no dia a dia da mãe, do pai, isso estigmatiza ou isso de fato ajuda, permite que vocês estejam nesses espaços, nesses horários, enfim? Olha, eu tenho uma visão um pouquinho amarga Sim. dessas coisas. Eu preciso fazer aqui uma terapia sobre isso. Porque, assim, olha só. Mas eu tenho em que pese ter uma visão amarga Sim. sobre isso, eu também tenho uma visão realista. Sim. Eu vejo muitos estabelecimentos fazerem movimentos Sim. que, teoricamente, são movimentos inclusivos, mas, em minha visão, muitas vezes são movimentos midiáticos. Sim. Sabe? Eu vejo um shopping grande da nossa cidade ter um dia no mês, 1 hora, um período curtíssimo, voltado para a pessoa com autismo. Sim. E disso se faz uma propaganda enorme. Uhum. Então, isso me faz refletir que talvez isso não seja algo genuíno, Sim. mas seja algo vendável, Sim. sabe? Algo que vende bem. Sim. Você tá ali num circo que tem um fone de ouvido, mas que tá ao mesmo tempo que tem um fone de ouvido, ou que tem um shopping que tem um horário que faz isso, ou um estabelecimento que faz aquilo, e tá ali o pessoal do marketing filmando, dizendo, olha, Sim. É aqui nós a somos pessoa que tá inclusivos. doando e filmando, né? Tal. Mas, por outro lado, eu penso que seja importante também você doar e filmar, se for o Sim. caso, para trazer isso de exemplo, Sim. né? E Multiplicar estimular outras ações assim. pessoas. Então, por isso que eu digo assim, que eu tenho uma visão um pouco amarga de que talvez aquilo não seja genuíno, e eu espero muito que nossa sociedade evolua ao ponto que isso seja genuíno de fato, Sim. que seja assim, olha, vamos trazer essa pessoa para a nossa e realidade. assim, E só para finalizar, mas ao mesmo tempo, ainda que não seja genuíno, bom, vamos nos beneficiar disso Sim. também. Então, no final de tudo, eu acho que é importante. Não, e assim, ao ponto que, da mesma forma que esse estabelecimento fornece ali o equipamento para dar mais conforto para essa pessoa, ele também, se de repente está ali a mãe e a criança, e houve um momento que a criança está desregulada, teve uma crise nesse shopping, ele também tenha esse olhar cuidadoso, né? Exato. Eu acho que também é preciso olhar isso. Eu acho que são, assim, poucas, mas já são algumas iniciativas, né? A gente tem mudado. Antigamente a gente não tinha essa ideia de ter um local silencioso no shopping. Alguns shoppings já têm a sala de acolhimento sensorial, né? Que é uma sala justamente para autorregulação. Que a pessoa pode ir, se ela estiver no shopping, ela pode se deslocar para essa sala para poder se regular e retornar para o shopping. Outras atividades. É pouco ainda. Eu acho que a gente precisa de muito mais do que isso. Mas já é uma iniciativa. Então, eu sou a favor de toda iniciativa que vise realmente incluir essa população, né? Eu só acho que as até pessoas porque- precisam fazer isso de forma genuína, sabe? Sim, Eu fui sim. presidente do Conselho Sim. Deliberativo do Bahia por 3 anos. Sim. Enquanto pai de autista, tentei o diálogo com a Arena Fonte Nova por 3 anos. Continuo tentando até hoje para ter o espaço da pessoa com autismo num estádio do tamanho da Fonte Nova. Sim, E não sim, tem. sim. E não E tem. tem no Corinthians, tem no São Paulo, Sim. tem no Morumbi, Sim, tem, enfim, sim. e não tem. Sim. Certo? Então, assim, quando isso vai ser enxergado como uma política realmente Sim, inclusiva, sim. é importante. Quantas pessoas naquele estádio ali possuem um diagnóstico de autismo ou precisam de um conforto Sim. sensorial? Meu Aham. filho, como eu disse aqui, frequentou a Fonte Nova por muito tempo comigo, Aham. certo?
E quantas vezes ele esteve bem e quantas ele não esteve bem. E Sim. no momento que ele não esteve bem, a opção que eu tive foi ter que ir embora. Sim. E não ir Não para uma ter sala, uma ficar sala e 5 minutos. ficar ali. Você entendeu? Então, Aham. assim, isso é muito simbólico, Sim. né? Então, fica aí a dica. Sim, com certeza. Tem perguntas que chegaram aqui pra mim, né? E uma mãe diz assim: deixa eu ver aqui. Pode-se fechar o diagnóstico em crianças com idades entre 2 e 3 anos para a garantia de direitos? É o ideal. Na verdade, o ideal é que a gente feche o diagnóstico antes até dos 2 anos, né? Mas mais ideal ainda seria que não precisasse fechar o diagnóstico para que ela tivesse o direito, pelo menos, ao acompanhamento, Uhum. né? E aí, Leonardo pode falar um pouco sobre isso, porque hoje o que a gente tem de muitos serviços, inclusive de planos de saúde, é que eles só fornecem realmente o que o relatório médico pede depois que a gente fecha o diagnóstico. Isso, acho Né? que é por isso que ela trouxe isso aqui. E isso dificulta muito, porque justamente se a gente parte do princípio de que não existe exame, porque não existe exame para o autismo, não tem nem exame de sangue, nem exame de imagem, nem exame genético, nada que a gente utilize de forma objetiva para dizer a pessoa é ou não é autista. Isso tudo Aham. é observação de comportamento. Sim. Então a gente vai ver ali quantos comportamentos aquela pessoa traz e o prejuízo que aqueles comportamentos trazem na vida da pessoa. Somando isso tudo, é que a gente vai realmente fechar o diagnóstico. E se a gente entende que uma criança é muito pequena e que ela tem prejuízo no comportamento, mas que ela também não tem um estímulo adequado, a gente não sabe dizer, nesse período, se realmente é por uma questão de estimulação ambiental ou se realmente ela está no espectro. E aí entra a terapia precoce, aí Sim. entra o acompanhamento precoce, né? Que deveria ser direito dela a partir do momento que ela tem uma defasagem ali, que ela tem um prejuízo, né? E que, infelizmente, na prática não acontece, né? Aí é mais um caso daqueles que Aham. falando de abusividade de plano de saúde. Sim. Sim. Por quê? E posso dizer isso também muito de perto, porque lutei muito na época da Lei Berenice Piana, que é a Lei 12764 de 2012, Uhum. que institui as políticas para a pessoa com transtorno do espectro do autismo, que reconhece o autismo como deficiência, e é algo que nós lutamos muito. Por isso que eu digo que é uma ilegalidade uma exigência dessa do plano de saúde, porque consta na lei que deve ser garantida a intervenção ainda para diagnóstico não definitivo. Sim. Ou seja, se o profissional médico indica as terapias por risco de TEA ou por qualquer outra Aham. por qualquer outro entendimento, o plano de saúde ele está obrigado a custear. Então, preste atenção, não precisa de diagnóstico fechado para que o plano seja obrigado a custear o tratamento. Não precisa de diagnóstico fechado, precisa de indicação médica. Isso está previsto na Lei Federal 12764 desde o ano de 2012. Perfeito aí. Esclarecendo, uma outra pergunta que chega aqui, ó, a mãe diz aqui: meu filho, Aline, meu filho foi diagnosticado com autismo aos 5 anos, nível 1. O antigo Asperger, que até falamos aqui informalmente, né, que é um termo que a gente não usa mais hoje. Aí ela diz aqui, tinha estereotipias, rotina, etc. Hoje não mais. Ouvi de um profissional que ele transitou pelo autismo, mas saiu. Isso é possível? A gente já tem esse termo hoje dentro da literatura como as crianças que saem do espectro. Eu, particularmente, sou contra sair do espectro. Eu acho que a gente não tem ainda como garantir que essa pessoa não vai ter, por exemplo, um prejuízo quando chegar na adolescência, um prejuízo quando chegar na vida adulta. Até porque quanto menos suporte ela precisa, mais difícil é a gente visualizar isso em uma consulta, por exemplo, né? Só quem vive realmente com um autista que é nível 1 de suporte, que tem as suas dificuldades ali, é que consegue perceber a dificuldade que é. Então, é muito complicado para um médico dizer, a criança saiu do suporte porque eu não estou ali. Para começar, que o consultório é um ambiente controlado, é um ambiente com poucos estímulos. Então, eu não tenho como garantir que essa criança, por exemplo, ou esse adolescente, quando estiver numa situação de ser posto à prova, ele vai ter um comportamento adequado ou não. Então, e se a gente entende que o autismo ele tem uma base genética muito forte, como é que você deixa de ser algo que está na sua genética? Né? Eu acho que você camufla. Hoje a gente tem muito esse termo de camuflagem de sintomas. Mas, para mim, eu ainda sou da opinião de que você nasceu autista e vai morrer autista. A diferença é o quanto que o autismo ele vai te trazer de prejuízo ao longo da vida. E aí a gente entra no que seria ali o nível de suporte para direcionar esse tratamento. Eu lembro que no ano passado houve aquela declaração de Letícia Sabatella aos 52 anos
E as pessoas diziam, porque tinham essa ideia, nossa, mas ela fez novela, ela tá aí o tempo inteiro e ela é autista. E aí entrar naqueles níveis que não é para estigmatizar, mas para facilitar esse tratamento nesse nível de suporte. E conversando aqui, antes da gente iniciar a gravação, até Leonardo trouxe isso, eu trouxe um relato de uma conhecida minha, que a gente tá sempre ali passeando, conversando na pracinha onde eu levo a minha filha, e ela me disse exatamente isso, né? De que o filho dela, até os 2 anos, ele tinha todo o desenvolvimento, como você imagina ali, acompanhando o caminhar, engatinhou, a fala, e depois de 2 anos ele parou de falar, e aí foi que ela foi investigar e perceber que é uma criança autista. Então, assim, como é que é isso? Dos níveis e também do que seria aí o autismo regressivo? Regressivo. Regressivo. É. A gente tem hoje essa definição dos níveis, ela não é uma definição pelo CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. Aham. A gente tem 2 formas hoje de diagnosticar o autismo, seja pelo CID, que é esse Código Internacional de Doenças, que é o que vale, inclusive, para fins legais. E a gente tem o DSM, que é o Manual Americano de Transtornos Mentais, Sim. que o Brasil e o mundo todo utiliza bastante também. Então, a classificação em níveis, ela não é do CID, ela é do DSM. Sim. Então, essa classificação, ela não é para definição de estratificação de quem é mais ou menos autista. A ideia do DSM em classificar por níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, é para que a gente consiga direcionar o tratamento de uma forma mais adequada àquela necessidade. Sim. Então, entende-se que quem é nível 1 de suporte tem menos necessidade de um acompanhamento menos intensivo do que quem é nível 3, que precisa de uma carga horária, muitas vezes um número de profissionais maior. Mas isso não quer dizer prejuízo, porque antigamente se tinha ideias de autismo nível leve, moderado e severo. Então, quem é nível 1 é nível leve, quem é nível 3 é nível severo. Não necessariamente, porque a gente tem muito autista nível 1 que tem, por justamente ser nível 1 e ter a compreensão da sua dificuldade, outros transtornos mentais que vão estar ali também atrapalhando o seu diagnóstico, né? E em relação ao autismo regressivo, a gente tem hoje também, uma porcentagem menor, mas existe, que são casos de que a criança ela tinha um desenvolvimento típico até entre 2 e 4 anos, passou por esse processo de poda neuronal, que é o que a gente chama na ciência, que é justamente tirar aprendizados, né? Que todo mundo passa pela poda neuronal, isso aí é um processo da natureza humana, mas ela passou por uma poda muito excessiva. Então, quando a gente vai podar o jardim, a gente vai tirar o que é excesso para que as flores melhores sobrevivam e deixem esse jardim mais bonito. Quando a gente tem isso no autismo, que é uma poda excessiva, a gente vai tirar aquelas flores mais bonitas, ou seja, os comportamentos mais adequados, e isso vai trazer uma regressão, ou seja, a criança vai deixar de fazer o que ela já fazia antes de forma adequada. E a gente sabe que existe isso realmente, é uma porcentagem menor dos casos, mas a gente tem que estar de olho, né? Sempre nesses casos, até para a gente pensar em síndromes genéticas também. E seria ali entre os 2 e 4 anos? Isso. Nessa faixa etária. Isso. Como é que foi lá atrás, né? Hoje ele tem 19 anos, o Vinícius, então... Quando você percebeu isso pra você, pra sua esposa, numa época que a gente pouco falava sobre autismo, eu lembro que eu peguei um voo, deve ter isso aí, uns 18 anos, com uma mãe, com a criança, e que ela me disse que estava indo fazer o tratamento em São Paulo e que ia sempre porque aqui ela não tinha ainda esse olhar, né? Lá atrás, que bom que hoje a gente já tem clínicas que tem esse olhar. Mas como é que foi pra você perceber que algo mudou ali? Nós, na verdade, primeiro muito jovens, né? Sim. Eu tinha 20 anos, 21 anos, quando meu filho nasceu, e tinha 24 mais ou menos, quando nós tivemos uma sorte muito grande, né? Porque tínhamos uma pediatra muito atenta. Sim. E ela falou assim, olha, Leonardo, Priscila, eu quero que vocês levem uma neuropediatra, porque nada demais não, eu só percebi que na consulta anterior ele teve uma resposta, e nessa teve uma resposta abaixo. E me parece, a doutora pode me corrigir, que é intrínseco do autismo a perda de habilidade, né? Não só do autismo agressivo, mas perder habilidades está relacionado com questões da neurodivergência. E ela, mas falou de uma forma muito assim. Sim. Acho que nem ela mesma pensava ali que era um autismo, noção, alguma de coisa fato. assim. E aí nós fomos para a neuropediatra. Como foi uma coisa assim tão assim, não leva só por desencargo, eu tinha um compromisso profissional no dia e nem fui. E eu sou Caxias de ir para todas as consultas. Mas nesse dia eu não fui.
E a memória que eu tenho é de minha esposa ligando para mim e dizendo assim: a médica está aqui dizendo que nosso filho é autista. E eu não sabia nem o que era autismo, Sim. nunca não tinha ouvido falar. Eu me lembro que eu estava assim de frente para uma mesa, falando com ela ao telefone, e meu computador ficava ao lado. Eu virei e digitei no Google autismo. E aí veio imagens do Rayman, daqueles filmes mais do autismo mais clássico. Aham. E aí comecei a ler que autista ficava se balançando de frente para a parede, que não abraçava, que não beijava. Meu filho sempre foi afetuoso, até hoje é muito. Uhum. E eu disse: essa médica é maluca. Vamos procurar outro médico. E aí, com o clássico, logo primeiro, que é a negação, Sim. né? Disse: não, não é. E fomos para uma médica aqui em Salvador. E aí eu conduzi completamente a consulta. Fiz meu filho fazer tudo que ele sabia fazer de bom na Querendo frente da provar ali médica. pra ela, né? E Falei: pra a doutora, a você. médica, aí disse: deu um beijo na tia, deu um abraço. E meu filho, a médica disse: olha, tem nada disso, tem nada de autismo. Esqueça isso. Falou que você queria ouvir. Falou que eu queria ouvir. Eu Esqueça saí de isso. lá, você tá vendo, rapaz, que esse menino não tem nada. Só que eu saí dali, mas a cabeça ali, a Tá, pulguinha tinha atrás algum da... pontinho ali. E aí comecei a estudar, comecei a ler. Aham. E aí comecei a perceber detalhes do tipo: meu filho, nós tínhamos que correr do supermercado da seção de sabão em pó. O que tem a ver sabão em pó com autismo? Hoje eu sei o que Aham. tem a ver. Então, tinha vezes que a gente tinha 30 caixas de sabão em pó dentro de casa. Por quê? Porque toda vez que ia lavar a roupa, botava o sabão em pó e ele ficava na frente da máquina de lavar, vendo a máquina girar. Aham. Então ele associou sabão em pó à máquina que gira. Ele passava horas sentado no chão, brincando com as panelas, rodando as panelas. Sim. Então eu realmente comecei a ficar desconfortável, comecei a ser mais atento, e aí, resumo, fui para São Paulo. Para São Paulo, passamos 10 dias lá, e aí, na sala de espera, eu já tinha certeza do diagnóstico. Porque vários pais conversando, dizendo assim, ele faz assim, e pronto. Aí, ali, o diagnóstico foi ali, né? Pronto. Aí, realmente, autismo, eu falei: vamos mudar para São Paulo, e aí, o médico lá, o especialista, falou assim: não precisa você se mudar para São Paulo. Você vai procurar lá em Salvador, doutora Rita Lucena, que é uma neuropediatra referência no Brasil todo aí. E aí vim, aí comecei a conhecer a equipe toda, e aí comecei a aprofundar, e aí foi assim. Foi dessa forma. E hoje as pessoas não precisam passar por isso tudo, porque nós falamos muito mais sobre Sim. autismo, as características, o comportamento de uma pessoa com autismo. Uhum. Então hoje é mais fácil chegar numa desconfiança, num risco, Sim, né? sim, sim. Agora eu vou fazer o meu depoimento. Diga. Né? Isso que você passou, eu passei também, né? Essa dificuldade na conquista do diagnóstico. Eu sou neuropediatra, diferente de muitos profissionais que trabalham com autismo. Eu conheci o autismo antes de ser mãe. Então, eu não fui para a área do autismo porque eu virei mãe atípica. Aham. Né? Como muitos acontece Sim. isso, né? Vão estudar e terminam direcionando os estudos Aham. para essa área. Meu caso. Não, eu já estava... eu conheço o autismo há 20 anos, então eu comecei a trabalhar com autismo muito nova e me tornei mãe há 9. E aí comecei a perceber os sintomas no meu filho quando ele tinha 7 meses. Não, você é maluca, você tá vendo chifre e cabeça de cavalo. É porque você trabalha com isso, É porque você estuda trabalha com isso, você tá contaminada pelos seus pacientes, né? E eu sabia, né? E aí busquei, na época ele tinha 1 aninho, busquei uma colega, falou assim, uma colega inclusive muito boa, muito referência, mas assim, eu entendo que naquela época, para ele, 1 aninho, ainda era cedo para se fechar um diagnóstico, né? Ainda mais uma consulta. Ela fez o que é correto, olha, eu não vejo características, vamos botar para estimular, eu já sabia que era, eu falei, vamos estimular. E tem esse receio ainda, né? Aham. Quando você sabe que é um colega, né? De você fechar um diagnóstico para um outro colega. E eu sabia, né? Mas assim, para a família inteira, inclusive para o pai também. Não, o pai era assim. Isso eu escuto no meu consultório todos os dias. Não, o pai era assim, aí o pai hoje. Então o pai também é. Porque às vezes o pai é mesmo. E às vezes o pai é mesmo e nem sabia. Não, o pai era. Não, mas fulaninho falou tarde. Porque não sei o quê. Não, isso aí é coisa de criança. Fala então, preguiçosa. Uhum. isso é coisa de criança, isso aí que você tá vendo coisa. Então, mesmo eu sendo profissional na área, já tendo conhecimento, já trabalhando, eu fui desacreditada na minha suspeita, Aham. né? Como mãe. Não Sim. como profissional, mas como mãe. Eu fui desacreditada. E se eu não tivesse entrado
me mantivesse ali firme, não, ele vai entrar em terapia com 1 ano, ele vai começar o acompanhamento com 1 ano, talvez hoje a situação do meu filho fosse totalmente diferente, Uhum. né? Ele não estivesse hoje no desenvolvimento que ele tem. Graças a Deus que eu persisti com isso, né? Que bom. Por isso E que eu essa acho é que a a gente tem que mudança, validar sempre, né, o sentimento. Sim, né? sim. Eu digo sempre algo que é assim: se o plano de saúde bem soubesse, bem avaliasse, e o governo também, o poder público bem avaliasse, eles têm uma chance de ouro nas mãos. Porque a criança diagnosticada precocemente e que tem a intervenção correta, a chance desse cidadão sair da população economicamente inativa para a população economicamente ativa, aquele cidadão que vai produzir, que Uhum. vai trabalhar, que Uhum. vai gerar impostos, Sim. tributos, é muito maior. Então, o plano de saúde, ele faz um grande serviço para ele mesmo, Sim. quando ele dificulta. Isso por quê? Porque ele vai ter um paciente que vai fazer tratamento por A 30 vida anos, toda. 40, É. 50. Aham. Com certeza. Aham. Diferente de um paciente, um segurado, que teve uma intervenção correta e que muitas vezes não precisa de terapias ou faz uma terapia de controle. Claro. Sim. Mas eu queria responder a sua pergunta, que eu esqueci de responder sobre a Diga. questão do regressivo. Sim. Né? No caso do meu Sim. filho. Meu filho falava até aproximadamente 4 eu anos de chegou uma idade. pergunta aqui pra mim agora sobre isso. Ele falava até aproximadamente 4 anos de idade. Né? Ele teve o processo de aquisição da fala completamente dentro do esperado. Primeiro balbuciando, depois falando pequenas palavras, depois falando palavras maiores, depois formando frases. E depois ele passou a ter a regressão. Isso já em tratamento, inclusive. Já com diagnóstico. Né? Não foi não foi isso que a pediatra notou que ele perdeu, não foi isso. Uhum. Mas aí ele já, em tratamento disso, ele passou a perder isso da mesma forma que ele adquiriu. De frases para palavras palavras menores e para balbuciar. Isso é uma característica. Ele foi diagnosticado com autismo regressivo, né? E essa foi a história dele. E assim, é muito importante a gente trazer isso aqui, porque quanto mais a gente fala sobre esse tema, né, a gente percebe que cada caso é um caso. Então, assim, uma mãe colocou aqui pra mim agora há pouco: meu filho tem TEA, e ao contrário do que a sociedade diz, na prática é tudo diferente, a vivência é outra. Porque há também esse olhar do que a sociedade diz, do que o outro que não vive aquilo diz. Né? No sentido ou com relação à agressividade, ou com relação à seletividade alimentar, ou com relação à inclusão, de dizer: não há inclusão para mim. É muito fácil, que estou fora desse contexto, dizer se há inclusão. Mas para quem vive ali, para quem tem uma criança, um adolescente com espectro, realmente, por isso que eu perguntei dessas mudanças e intervenções que a gente tem em estabelecimentos, para quem vive isso na prática, sente essa inclusão. Antes da gente fechar, que eu sei que o tempo de vocês está chegando aqui, mas chega uma pergunta também com relação à importância da convivência dos animais e as famílias atípicas. É possível se observar isso e até, de repente, requerer na justiça algum direito, alguma coisa nesse sentido? A gente já tem hoje comprovado, assim, como possível benefício, né, a terapia com animal, seja a ecoterapia ou mesmo a criação de animais em casa, Sim. né, porque tem muita relação da criança, da emoção da criança com o animal. Tem muitos animais, né, cachorros, gatos, que são mais sensíveis realmente a essas questões emocionais. Então, a gente já tem hoje estudos mostrando que é realmente um provável benefício com o cavalo, inclusive, por exemplo, até para questões motoras. Aham. Não mais para questões emocionais, questões de equilíbrio, de tônus, né, de você conseguir se equilibrar de uma forma adequada, porque a própria marcha do cavalo, ela ajuda com que a criança ela consiga ter uma postura mais adequada, e aí trabalhe tônus, trabalhe equilíbrio, trabalhe isso tudo. Então, a gente já tem isso comprovado. Inclusive, recentemente saiu, né, como uma das terapias que podem ser conseguidas via plano de saúde. Ia te perguntar Isso, a ecoterapia. isso agora, Leonardo. A gente recente. pode e deve o pai, essa mãe, colocar lá e reconhecer isso enquanto terapia, e dizer: eu quero que meu filho faça. Vamos lá. Primeiro, como marido de uma médica veterinária, Sim. que especializou-se, inclusive, em sinoterapia, que é a terapia com os cães. É? Né? Depois já quero saber quem é, porque tem alguns que eu já acompanho e que eu gosto muito, né? Eu, antes de ser mãe de Marina, eu sou mãe de pet, mãe de Ayla. Pois é. Existe, assim, primeiro, para fazer um recorte legal, né? Existe o pet, o animal de suporte, né, emocional, que é garantido por lei. Você tendo um animal, vamos aqui para o clássico, né? O cachorro, o cego tem o cão guia. Sim. Certo? E as questões de neurodivergência, o autismo, o cão de suporte, por exemplo, não pode ser proibido o acesso daquele animal em nenhum local, inclusive em hospitais.
certo? Isso a lei garante. Transporte aéreo, escola, Uhum, estabelecimentos públicos ou privados. Se aquele animal for um animal reconhecidamente de suporte, certo? Para a pessoa com deficiência ou para a pessoa que esteja acompanhada por ele, a lei garante o acesso à companhia daquele animal, certo? Em relação às terapias, né, de uma forma mais ampla, o médico assistente tem autonomia para prescrever tudo que tiver respaldo científico, certo? Existe uma discussão muito mais ampla, muito mais uhum. técnica, né, que inclusive houve uma divergência entre duas turmas do STJ, né, a terceira e a quarta turma, que chegou ao consenso, né, à definição final do STJ na segunda sessão, onde se discutiu isso, que eu vou dizer aqui, que é o tal do rol taxativo e o rol exemplificativo. O que é o Sim. rol taxativo e o rol exemplificativo? O taxativo é, como o próprio nome diz, os planos de saúde eles só têm a obrigação de custear, de cobrir o que esteja no rol da ANS, Uhum. certo? Então, se uma determinada intervenção terapêutica não está naquele rol, teoricamente, o Sim. plano de saúde não tem a obrigação de custear. O rol exemplificativo já entende que aqueles procedimentos que ali estão listados são exemplos, mas que o plano de saúde tem a obrigação de custear tudo que for respaldado cientificamente e que seja prescrito por um médico. Existia essa divergência. A quarta turma entendia de uma forma e a terceira de Sim. outra. Houve um julgamento da sessão conjunta e ficou definido que a regra geral Sim. é o rol taxativo. Porém, existem exceções, Uhum. certo? E dentro disso, o autismo se enquadra, né? E tudo que for indicado, respaldado cientificamente pelo médico assistente, o plano de saúde tem que custear, certo? Então, ecoterapia, aí teve agora um novo recorte em relação à musicoterapia e Sim. psicopedagogia. Uhum. Chegou-se ao entendimento, né, que musicoterapia e psicopedagogia, e falando aqui especificamente da psicopedagogia, deve ser custeado pelo plano de saúde desde que seja realizado em ambiente de clínica, Sim. certo? Por quê? Certo. Porque tem o da escola, e aí acho que é para um outro programa que Sim. fala da inclusão, que a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência obriga que a escola custeie o profissional auxiliar de classe para, quando indicado e quando necessário, para que aquela pessoa com deficiência ou o cidadão que precisa de um acompanhante para fazer a mediação pedagógica. Sim. Então, não é o plano de saúde que tem que custear esse profissional, nem também é a família. Isso quem tem que custear é a escola e sem cobrar nada a mais por isso, nem na mensalidade, nem nenhum outro tipo de Sim. segregação. Então, voltando aqui ao tema plano de saúde, ficou definido que, por exemplo, psicopedagogia, que teoricamente é uma área voltada para a educação, Uhum. quando for realizada em ambiente de clínica, voltado para a saúde, Sim. certo? O plano de saúde tem que custear. Então, não é uma coisa assim tão simples, mas o entendimento é, se tiver respaldo científico, tiver indicação médica, o plano de saúde tem que custear. Perfeito. Olha, esse tema, meu Deus do céu. Antes de começarmos, a gente já disse, vamos ter que ter o segundo para estar trazendo mais aqui. E doutor Leonardo fechou aí e trazendo dando esse spoiler, esse indício da nossa próxima conversa sobre a inclusão, né? Que antes da gente iniciar, ele falou algo que me tocou muito, né? Que uma escola, como é uma escola, eu vou deixar que o senhor fale. Toda escola é de inclusão até receber um aluno de inclusão. Tá aí. E por que isso? Né? Porque a gente ainda tem esse formato, né? E hoje a gente vê cada vez mais pais percebendo isso. Quando abre lá a pré-matrícula, que vai e não consegue aquela vaga, porque não conseguiu aquilo. Já estou deixando esse tema aqui, já estou deixando o convite para uma próxima conversa, pode ser? Claro, estou à disposição. Com certeza. Então, maravilha. Antes da gente encerrar, quero pedir para que deixem também o contato de vocês, ou via Instagram, ou a forma do escritório, ou o que for mais acessível para que as pessoas possam também acompanhar o trabalho. O meu Doutora. Instagram é doutora Emanuele Vasconcelos, Emanuele com 2 M's e 2 L's, né? E eu tô sempre lá respondendo dúvidas, abrindo caixinha. Eu acho que realmente conhecimento é poder e a gente precisa realmente trazer conhecimento de qualidade. Eu ouvi recentemente que o problema não é o barulho dos ruins, mas é o silêncio dos bons. Então, eu me levantei contra isso. Eu acho que os bons têm que mostrar realmente as suas, né, o que é positivo
E aproveitar a rede, realmente, o Instagram, como uma ferramenta para isso. E eu atendo ali no Instituto Pupa, que fica no Caminho das Árvores. Um sonho realizado esse ano, né? Que é justamente trazer essa equipe multiprofissional para ter esse olhar integrado não só para a pessoa autista, mas para a família como um todo. É isso aí. Quem quiser fazer uma visitinha lá, a gente sempre está de portas abertas também. Obrigada. Doutor Eu Leonardo. divido aí a minha rotina, da minha família, principalmente do meu filho com autismo, no Instagram, @realautismo. E é real mesmo, viu? É. Diariamente acompanhei lá e vi, né, esse dia a dia. Quero agradecer mais uma vez, foi um prazer tê-los comigo aqui. E já fica o convite para uma próxima, pra gente dar prosseguimento nesse tema, porque Ótimo. tem chegado muito, né? E que bom que as pessoas querem conhecer e saber mais. E esse é um espaço aberto aqui no Mãe Pode. Obrigada. Obrigado a Nós você. que agradecemos. Eu conheço o Vini há 5 anos. Olha, tá E vendo aí? nunca vi Vini pessoalmente, mas Tá eu conheço a rotina de Vini toda. Pois é. Já, só pelo Instagram. E é muito bom isso, né? Para que as pessoas vejam e acompanhem. Né? Normalizar, né? Exato, perfeito. Exatamente. Normalizar, trazer para o nosso dia a dia, Sim. né? Esse olhar e ter ali cada vez mais pertinho da gente, né? Principalmente se tiver certo esse dado de que em 50 anos, mais de 70% da população mundial terá algum grau de autismo. Então a gente precisa cada vez mais entender e saber como proporcionar para o autista uma forma de convivência melhor e para nós também, porque a gente também ganha. Com certeza. E ganha muito, sem sombra de dúvidas. Obrigada. Obrigada a você que está aqui acompanhando semanalmente o Mãe Pode comigo. Toda quinta-feira fica esse convite, já envia aí para os amigos, já salva, já aciona. Toda quinta às 8 da noite o nosso bate-papo aqui, sempre com um tema interessante para você. Um beijo, obrigada, até a próxima semana.